Bom, inicialmente queria agradecer esse convite para proferir essa palestra de encerramento de nosso evento e eu trouxe um texto por escrito e vou tentar acompanhar de alguma forma o texto e em português. Mestiçagens latino-americanas, usos e sentidos. Esse é o tema que eu preparei e que diz o seguinte. Na década de 1960, Arthur Uslar Pietri, importante ensayista, escritor e político venezuelano, escrevia, referindo-se à América de colonização espanhola, aspas, a América Hispânica é talvez a única grande região aberta no mundo atual ao processo da mestiçagem cultural criadora. Em lugar de olhar essa característica extraordinária como marca de atraso ou de inferioridade, há de se considerá-la como a mais afortunada e favorável circunstância para que se afirma e estenda a vocação de novo mundo que tem estado associada desde o início ao destino americano. É sobre a base dessa mestiçagem fecunda e poderosa que se pode afirmar a personalidade da América Hispânica, a sua originalidade e a sua tarefa criadora. Continuava o autor. Com tudo aquilo que recebe do passado e do presente, pode a América Hispânica definir um novo tempo, um novo rumo e uma nova linguagem para a expressão do homem, sem forçar nem adulterar o mais constante e valioso de seu ser coletivo, que é a sua aptidão para a mestiçagem vivaz e criadora. 3 décadas depois, em 1995, outro grande ensaísta, o antropólogo e político brasileiro Darcy Ribeiro, anotava em relação à América Portuguesa, aspas, no Brasil, de índios e negros, a obra colonial de Portugal foi também radical. Seu produto verdadeiro não foram os ouros afanosamente buscados e achados, nem as mercadorias produzidas e exportadas, nem mesmo o que tantas riquezas permitiram erguer no velho mundo. Seu produto real foi um povo-nação, aqui plasmado principalmente pela mestiçagem, que se multiplica prodigiosamente como uma morena humanidade em flor, à espera de seu destino. Claro destino, singelo, de simplesmente ser entre os povos e de existir para si mesmos. Diferentemente dos autores anteriores, outros intelectuais, oriundos principalmente de países com maioria indígena, passaram nas últimas décadas a denunciar a mestiçagem como uma ideologia destinada a eternizar no poder a grupos minoritários, os mestiços, sucessores das classes dominantes da época colonial. Demetrio Corti, por exemplo, na Guatemala, é categórico ao afirmar, aspas, quando os mestiços, chamados aqui de ladinos, chegaram ao poder por volta de 1871, apropriaram-se do projeto criollo de nação e, assim, perpetuaram uma visão negativa da diversidade étnica e racial e as empreenderam contra os indígenas. Para os dirigentes latinos de então, a unidade nacional estava assentada em sua mestiçagem e, além disso, em uma única língua, em um só território e em um único poder. A diversidade étnica passou a ser representada unicamente pelo indígena, pois o ladino, à semelhança do criollo de outrora, arrogou-se a representação da nação guatemalteca e, desse modo,
se tornou um representante da identidade nacional. Segundo os latinos, os indígenas deviam ser integrados compulsoriamente à cultura latina e, por isso, em alguns casos, chegaram a decretar a latinização obrigatória de habitantes maias em diversos municípios. A mestiçagem, como se vê, engrenou-se hoje numa luta ideológica e política, abalando sua naturalização. Como a mestiçagem foi representada e compreendida após as independências nos séculos XIX e XX? Que usos políticos e sociais foram a ela dados? Há premissas que teriam permitido a ideologia da mestiçagem se arraigar e cristalizar? É possível encontrar no transcurso dos anos constantes ou rupturas mais ou menos similares para o continente, dentro da floresta de significados e de autores que dela trataram? No século XIX, a América Latina caracterizou-se pela presença de raças e grupos étnicos de diversas origens, bem como pela instabilidade política e o confronto de variados projetos de nação, criando-se um clima propício para a recepção e discussão de teorias explicativas a respeito de seu desenvolvimento e seu destino. Enfrentavam-se as duras tarefas que nasciam com o término das lutas de independência e que se relacionavam com a construção dos Estados nacionais. Nesse contexto, surgem diversos pensadores que tratam de examinar a América Latina daquele momento, identificando o que, no seu entender, constituíam os dilemas do presente e os rumos do futuro. Propõem-se projetos para uma América Latina nova que seja capaz de superar os males que afligem, incorporando as reformas sociais, econômicas e políticas consideradas fundamentais. O que atormentava a América Latina e que reformas era necessário empreender? Uma das vertentes em voga na explicação do atraso foi a discussão do papel das raças, assim chamadas pela literatura da época, e o lugar que cada uma deveria ter na construção da nação e de sua identidade. As implicações da mestiçagem e os defeitos e virtudes do mestiço foram especialmente debatidos. Para alguns, a mestiçagem provocava incontáveis doenças orgânicas. Para outros, o resultado era a degenerescência da raça branca, corrompendo a nação na sua pureza de sangue e empurrando-a à barbárie. Ou ainda, pensava-se o mestiço como um elemento instável, incapaz de fundar civilizações sólidas e criativas. O discurso racial no século XIX foi dominante no pensamento social, político e literário, e esteve presente nos escritos de quase todos os intelectuais americanos de renome. As referências teóricas foram europeias, em geral francesas, inglesas e italianas, com poucas variações. Gobineau, Le Bon, Lombroso, entre outros. Em harmonia com o pensamento racial europeu, o pensamento latino-americano mostra uma preocupação sistemática pela origem multiétnica de seus povos, que, ao estilo de seus inspiradores, era visto como fonte de contradições e obstáculo para a criação de uma nação e de uma identidade nacional. A construção dessa identidade seria incompatível com a diversidade étnica, religiosa ou linguística. Unicamente os povos com características homogêneas seriam capazes de criar uma nação. Assim, há um esforço permanente dos intelectuais em, por um lado, homogeneizar a nação, seja no discurso, seja na prática, e, por outro,
em tratar que essa homogeneização se realize, no que a variável raça se refere, de forma positiva e fecunda. Na segunda metade do século XIX, o discurso racial tornou-se obsessivo. Ingressava-se na fase do chamado, aspas, racismo científico. Depois das independências, havia ocorrido diversas tentativas nos novos países por definir identidades nacionais que os diferenciassem das potências colonizadoras. Nesse esforço, a literatura romântica mostrou-se particularmente criativa. O chamado problema indígena e negro foi especialmente debatido e, para as elites letradas, a solução requeria assinalar o que fazer com eles e qual deveria ser o seu lugar no perfil de nação que se desejava. O debate voltaria com grande força por ocasião das comemorações do primeiro centenário das independências, entre as décadas de 1910 e 1930, quando as identidades nacionais foram reavaliadas e velhos arquétipos questionados. Foi o momento dos explicadores das nações e dos grandes ensaístas. As avaliações do centenário ocorreram num clima intelectual de auge das teorias assentadas nas raças. O chamado racismo científico tinha se transformado, em fins do século XIX, em paradigma das ciências humanas, que poucos latino-americanos ousaram contestar ou ignorar, definindo uma sorte de limites dentro dos quais as explicações giraram. Por trás estava a ideia de evolução linear dos povos, percurso pelo qual todos passariam e que seria similar em todos os lugares. Conforme Renato Ortiz, o evolucionismo, em voga na Europa desde meados do século XIX, propunha encontrar um nexo entre os diversos tipos de sociedades e procurava encontrar leis comuns explicativas do desenvolvimento das civilizações ao longo da história. Haveria, então, sociedades mais avançadas e sociedades mais atrasadas. O estágio de civilização poderia depender de diversos fatores e interessava descobri-los. E o racismo científico, que encontra a explicação mais aceita nessa conjuntura, atribuindo as diferenças às variáveis raça e meio ambiente. Nesse contexto, e abstraindo os muitos matizes existentes, o branco tornara-se portador de civilização. O negro e o índio representavam entraves, e o mestiço figuraria como símbolo de degenerescência. Antes que centrarmos na história biológica e cultural da mestiçagem, interessa-nos aqui refletir sobre a ideologia da mestiçagem e sua construção na América Latina nos séculos XIX e XX, e destrinchar o que, a nosso ver, constituíram seus pressupostos, assim como algumas implicações políticas de sua adoção. A ideologia da mestiçagem conquistou hegemonia no século XX em áreas onde a população mestiça tornara-se majoritária, como nos países do Cone Sul, América Central, Colômbia e Venezuela, e com destaque o México e o Brasil. Nos demais países, outras ideologias primaram, a exemplo da área andina, que, com alta população indígena, variadas formas de indigenismo fizeram escola. O Caribe inglês e francês, que, com predomínio de populações de origem africana, viu emergir diversas propostas acerca da negritude. O tema da ideologia da mestiçagem pode relacionar-se com diversos tópicos correlatos, e é dessa forma que aparece nos ensaiistas da época e na bibliografia especializada atual. Por exemplo, emerge entrelaçada com o conceito de nação, com a construção das identidades nacionais, com a ideologia liberal,
a modernização capitalista, os nacionalismos nas artes, o surgimento do proletariado e das classes médias, e nas últimas décadas rebatem os conceitos de cidadania, democracia e racismo. Assim, a genealogia da noção de mestiçagem pode rastrear-se em vastas fontes que apresentam na América Latina uma ampla diversidade de matizes e conexões, mas também a noção de mestiçagem revela certas recorrências no que se refere ao uso de determinadas matrizes explicativas presentes nos principais debates e contestações, podendo-se detectar evoluções e mudanças significativas de argumentos ao longo do tempo. Nossa intenção aqui é comentar a ideologia da mestiçagem na América Latina, trazendo à luz pormenores do caso chileno, onde o desenvolvimento dessa ideologia desembocou na construção de tipos nacionais mestiços que passariam, no século XX, a representar a identidade nacional, permitindo vislumbrar padrões de construção ideológica que se inserem com desenvoltura, como veremos no contexto mais amplo da América Latina. Entre o final do século XIX e inícios do século XX, meio ambiente e raça passariam a ser, para muitos autores latino-americanos, categorias que permitiam definir e entender a realidade. Foi assim com o chileno Francisco Encina, historiador prolífico e entusiasta da raça branca, tido como o principal historiador nacional do século XX. Para Encina, a pedra angular da história chilena era a peculiaridade étnica de seu povo, muito diferente do restante da América. Os conquistadores que chegaram ao Chile teriam trazido em suas veias uma alta proporção de sangue germânico. E é o sangue, diz Encina, o que determina a psicologia de uma raça. A excepcionalidade do país devera-se ao elemento gótico superior de sua classe alta e média, que só não era dotada de energia vital maior por causa da mestiçagem com a população indígena que corrompera o elemento superior, tendo tido por este motivo que recomeçar a ascensão a partir de níveis mais baixos da escala de evolução social. Imaginativo e nacionalista, Encina inspirara-se nas análises étnicas de seu conterrâneo Nicolás Palacios, médico, agricultor remediado como seu admirador e igualmente fantasioso, mas com uma diferença fundamental. Palacios defendia a figura do mestiço, não o identificando com degeneração. Sua obra principal data de 1904, Raça Chilena, livro divisor de águas no uso da categoria raça no Chile. Trata-se de uma obra volumosa, com quase 800 páginas, de enorme sucesso na época, alcançando diversas edições e uma repercussão considerável entre intelectuais e simples leitores. Em linguagem direta e pouco elaborada, Palacios propunha-se aprovar ao menos 3 teses. 1. Chile compunha-se de elementos raciais particulares, um tipo étnico definido e único no mundo, muito distante da raça ibero-latina. 2. Chile possuía um território agrícola escasso e era necessário aproveitá-lo e ocupá-lo melhor, mas nunca com colonização e imigração inferior como a latina. 3. Chile passava por uma séria crise e uma das razões principais era a imagem negativa que a oligarquia dominante possuía da classe popular, do chamado roto, palavra usada para designar genericamente o trabalhador urbano, pobre e andrajoso, mestiço de espanhol e indígena. Palacios, em sua obra, encanta-se com o roto chileno, enquanto protótipo, exaltando sua figura.
O Roto, para ele, seria o tipo proletário que se consagrara com a emergência do movimento operário, em particular do mundo mineiro das províncias do Norte Grande, berço do socialismo, o anarquismo e o comunismo. Mas Palacios tinha uma postura aristocratizante e antissocialista. Identificava o socialismo com as raças judia e latina, que desprezava e considerava inferiores. Seu livro é a tentativa de demonstrar a superioridade racial do Roto, cuja segregação social ocorreria pela ignorância e decadência da classe média e alta, contaminada pelas raças latinas que se infiltraram na imigração. O Roto, que Palacios considerava a base do povo chileno, ter-se-ia formado pelo cruzamento da raça gótica do sul da Suécia, conquistadora da Espanha, onde formara um enclave, sendo este o grupo que depois conquistaria o Chile. E a araucana, também considerada por ele superior, porque patriarcal. Em suma, o mestiço, que constituía a maioria do povo chileno, seria uma raça superior. A obra-prima na construção histórica do Roto, todavia, deve-se ao ensaiista e jornalista Roberto Hernández, que publica em 1929 o livro El Roto Chileno, examinando o assunto em mais de 600 páginas. O texto é um hino em louvor àquele personagem mestiço e uma legítima peça do gênero invenção das tradições. Foi este autor quem talvez melhor trabalhou essa figura no desejo de transformá-la em tipo nacional representativo da chilenidade. O Roto, ficamos sabendo por ele, não foi uma figura forjada nas lides mineiras nem nas guerras do século XIX ou na indústria urbana dos inícios do XX, mas remonta ao período colonial, mais precisamente ao século XVI. A Guerra de Arauco, travada com os espanhóis durante a conquista, constituiria sua arena de gestação. No Roto, afirma, aspas, palpita a herança araucana, o exemplo varonil dos aborígenes que, amantes da liberdade e de sua terra, mantiveram um embate de séculos contra o inimigo estrangeiro. Segundo Hernández, fora o próprio Alonso de Ercilla, no poema épico La Araucana, publicado na segunda metade do século XVI, o autor do mais completo e acabado retrato do que ele chamou os rotos primitivos. Ercilla, entretanto, nunca descrevera os rotos, mas os índios araucanos. De todo modo, as guerras coloniais teriam significado para o Roto instâncias preciosas para se esmerar e ennobrecer em matéria de qualidades guerreiras, conforme Hernández, passando pelo teste final e a consagração definitiva no século XIX, durante as guerras da independência, da Confederação Peru-Boliviana e da Guerra do Pacífico, ocorrida entre 1879 e 84. Concluída a jornada militar, continua o autor, aspas, o Roto abandona o rifle para ser operário da indústria, para empunhar a picareta, a pá ou a barreta na pampa salitreira, ou então unir os bois ao jugo nas tarefas agrícolas, enquanto canta com ingênuo desenfado músicas alegres e pícaras. Nessa transformação ocupacional, emergem as demais características do Roto, antes menos visíveis. Além de ser um valente e vitorioso nas guerras contra o inimigo, o Roto é ingênuo, bem-humorado e brincalhão. E mais, agrega o autor, aspas, depois de ter comprometido a gratidão nacional,
esse ser anônimo na vida, ou será também no túmulo, na vala comum dos despojos humanos, onde não se registra sequer um mísero epitáfio. Era sorte reservada ao filho das multidões, ao soldado desconhecido, ao exército sem nome, mas heróico, que dá força às nações. A pátria é seu único bem, o nome de seu regimento é a sua bandeira. Ou seja, o Roto, além de valente, vitorioso, ingênuo e brincalhão, seria também, conforme Hernández, alguém anônimo, sem nome, sem rosto, possivelmente sem propriedades, sem educação formal que lhe permita escrever ou falar corretamente, e cujo único bem e norte na vida é a pátria, pela qual luta, desloca-se e se entrega se necessário. Pode-se concluir que alguém à inteira disposição das autoridades, disponível para qualquer atividade que elas qualifiquem de patriótica e que não reclama nem reivindica nada. Essa livre disposição de sua pessoa decorre seguramente do fato de não ter inserção social, nem domicílio fixo, ou de não pertencer a uma classe ou camada social organizada que possa defendê-lo, nem ter família para protegê-lo. Aparentemente, é um personagem que tampouco sente falta dessa sociabilidade, nem a busca ou a quer. Poder-se-ia sintetizar repetindo com o autor que o Roto, aspas, é tudo abnegação, tudo sacrifício, e cujo orgulho maior em seu fanatismo pela pátria é poder chamar-se Roto chileno. As características do Roto de Hernández coincidem com um excluído, um marginal, ou mais propriamente, não encaixam em nenhum grupo ou pessoa real. Sua descrição não combina com a de um camponês, de um operário, nem com o trabalhador nortista do salitre. O perfil tampouco se identifica com personagens, vez por outra pintados como portadores de valores liberais, como o gaúcho argentino, o bandeirante brasileiro ou o pioneiro estadunidense, e que em suas marchas teriam disseminado valores como a liberdade e a democracia mundo afora. Talvez o Roto fosse portador de valores mais conservadores, como hierarquia e obediência, embora salte a dúvida se esses valores não seriam antes reflexo do pensamento do autor do que do personagem que pretendia retratar. Uma coisa é clara: para o autor, a palavra roto não indicaria apenas uma pessoa maltrapilha, mas um tipo nacional chileno, representativo da nação, que existira desde sempre. Ou melhor, desde o século XVI, quando araucanos e espanhóis se encontraram na região de Arauco e travaram batalhas antológicas, engendrando o Roto, esse ser mestiço que se tornaria, com o correr do tempo, majoritário na população. Assim, o mérito principal de Roberto Hernández foi seu esforço de transformar o Roto em tipo nacional chileno, no mestiço típico. Trata-se da tentativa mais séria, dentre os autores de sua época, de avançar nessa direção. O Roto chileno seria enaltecido nas décadas de 1940 e 50 por outros autores contemporâneos, como Luis Durand e Oreste Plat, e celebrado pela poesia popular e as artes plásticas. Tanto no texto de Durand como no de Plat, a imagem do Roto que transparece é a de que se está analisando um personagem simbólico, ou mais de um, fincado na nacionalidade. Ou seja, ambos autores tentam descolar a acepção vulgar de Roto com pessoa maltrapilha, reforçando o significado de personagem
representativo de algo, seja o povo, as classes trabalhadoras ou a chilenidade, como fizeram antes Palacios e Hernández. Mas ambos autores percebem, assim como estes, que se trata de um pleito. Quer dizer, não há, no momento em que cada um escreve, uma aceitação tranquila de que o roto seja um emblema. Sim, há, nos 4 autores, a convicção de que o foi em algum momento do passado, tradição que hoje, quando eles estavam escrevendo, se estaria perdendo. Mas se não foi no século XIX que ocorrera a elevação do roto a emblema nacional, tampouco o foi no século XX, em que pese o esforço dos ensaiistas antes comentados. Mas, por outro lado, o roto como personagem tampouco desaparecia do imaginário nacional, e vez por outra, retornava triunfante na pena de algum intelectual solidário com as causas populares, que o enchia de qualidades e lhe otorgava novamente status de símbolo. Cansado com essas ressurreições, o crítico literário Raúl Silva Castro irrompe impetuoso em mais de uma oportunidade contra essas tentativas e principalmente decide emprestar o peso de seus argumentos e de seu nome para erradicar de uma vez por todas essa história do roto, injuriosa, em sua opinião. Silva Castro, catedrático universitário, escrevia colunas e resenhas para os principais jornais do país. Em texto de 1941, investe contra a existência de uma caricatura chamada Verdejo, criada por cartunistas 10 anos antes e transformada logo a seguir em revista cômica regular com muita aceitação popular. ¿Verdejo representa acaso ao povo chileno? Pergunta-se contrariado. Verdejo era um homem magro, baixinho, boca desdentada, roupas remendadas, chapéu furado, mas simpático e de frases pícaras e mordazes. Conforme o historiador Maximiliano Salinas, Verdejo constituiu a representação clássica do roto chileno entre os anos 30 e 60. Para Silva Castro, trata-se de uma criação infamante e ofensivo e querer representar o povo chileno, diz, com uma figura maltrapilha, suja, fétida, sem orgulho próprio, infra-humana, falando corriqueiramente frases de periferia e de bordel, porque não tem educação. O povo chileno, afirma categórico, não pode se reconhecer um exemplar dessa espécie, depois de haver criado consciência de seus direitos, de haver conquistado voz e voto, e, vivendo em melhor situação que ontem, quererá certamente vestir roupas mais adequadas que as desse personagem vergonhoso. Verdejo é nocivo para o Chile, sentencia o autor. Aspas. Dentro das fronteiras nacionais, é nocivo porque leva à categoria de doutrina nacional o abandono, a desídia e a sujeira, porque cria e fomenta o complexo de inferioridade e porque enfaixa numa sua estampa arbitrária a imagem muito mais variada que o povo chileno oferece à vista de todos. O distintivo hoje no Chile, diz, é o predomínio da classe média. Aspas, e Verdejo não forma parte dessa classe média que triunfa e se abre passo com brio vigoroso. Se é possível falar em classes, pertence ele apenas às turbas de subúrbio, triste refúgio da sociedade, que se alimenta antes de vícios do que de pão. Assim, acrescenta o autor, urge eliminar Verdejo de nosso horizonte e reduzi-lo ao que deve ser, ou seja, a uma caricatura sem raiz alguma no espírito chileno.
Porque acaso, se pergunta, poderíamos fazer uma pátria grande e feliz se elevássemos o dito plebeu de Verdejo à categoria de norma? Esse Verdejo que não acredita em nada e nada espera, não pode ser compatriota nosso. Partícipe de nosso sangue, porque em suas atitudes parece ter perdido até a estrutura de homem. A busca por um tipo nacional mestiço representativo da chilenidade não se circunscreveria, entretanto, no século XX, à figura do roto, mas ela se confrontaria nessa disputa simbólica com outra, o guaso, uma figura também mestiça, mas de origem rural. Vários autores escreveram sobre o guaso desde a década de 1950. O pioneiro e talvez mais criativo foi René León Echais. O guaso, afirma Echais, constitui elemento essencial no campo chileno. Preponderante e típico em algumas regiões, escasso em outras e desconhecido em algumas, nem por isso deixa de ser chileno absoluto e total, afirma. A afirmação provém do livro Interpretação Histórica del Guaso Chileno, publicado em 1954, o primeiro texto sistemático e inteiramente dedicado à análise do personagem. Em que, pese à tardança da descoberta por parte dos letrados, o guaso, conforme Echais, existira desde sempre. Isto é, desde a chegada do espanhol ao Chile no século XVI. O guaso fora conhecido do índio, aspas, que o viu levantar-se de suas malocas, e do espanhol, que detectou nele gotas de seu sangue e traços de sua vida, mas não encarnou nenhum dos dois, argumenta o autor, porque sua personalidade e sua atuação foram singulares, diferentes do espanhol e do índio. Seu lugar típico de gestação fora a zona central do Chile. Participou da tarefa esforçada da colonização, agrega o ensaiista, e formou parte da vida lenta e laboriosa da colônia. Durante as guerras de independência, no entanto, ter-se-ia mantido indefinido, inclinando-se ora para um bando, ora para o outro. Não fora assim nem herói, patriota, nem realista. Racialmente, ele é um mestiço, afirma Echais, mas um mestiço ascendente, enriquecido, que soube levantar-se retirando das duas raças defeitos e virtudes e começando a pensar, a viver e a atuar como espanhol e como índio ao mesmo tempo. Por isso, desentranhar sua história não é tarefa fácil, pondera o autor. A vida do guaso, aspas, está formada pelo feitiço inigualável da terra chilena, que o soube reter com raízes profundas, junto a seus campos e montanhas, desenvolvendo-se em duas etapas sucessivas. Quando o conquistador desce até as malocas indígenas, diz o autor, atraído pela fêmea nativa, e quando esta se entrega pela força ou por paixão, fora dado o primeiro passo. O segundo, relata, ocorre quando o pai espanhol começa a se preocupar de seus rebentos e os protege, e quando estes adquirem hábitos de trabalho e de esforço e se consagram à labuta da terra. Na visão de Echais, o espanhol aparece no Chile como o civilizador do indígena, a quem transmite a seus descendentes mestiços, os guasos, sua disposição para o trabalho agrícola. O mestiço, concebido em atos de amor, ainda que às vezes também de violência, sente-se atraído então pela terra e gradualmente se enriquece até se converter no século XIX no personagem rural preponderante, com feições físicas e morais inconfundíveis.
Esta ascensão exitosa do Guaso dever-se-ia muito, acrescenta o autor, às características da conquista espanhola, que optou por temperamento, pela mistura de seu sangue com a do indígena, deixando de lado a aniquilação ou a separação terrível e desoladora do índio, como ocorreu com outras nações conquistadoras. Houve, assim, um sentido humano amplo e total, agrega. Comparando a figura do Guaso com a do Roto, Echais criou uma teoria para explicar as diferenças entre ambas e que permitiria também entender seu desigual destino histórico, apesar de que ambas teriam uma origem comum. Na verdade, assegura o autor, aspas, houve mestiços que ascenderam na escala social, assimilando-se ao branco, e houve outros que descenderam, assimilando-se ao índio. De aí que as diversas classes de mestiços devam ser diferenciadas. Aspas, o mestiço ascendente tomou os costumes e a idiosincrasia do pai espanhol mais do que da mãe índia. Viveu com o pai ou amparado por ele, usufruindo muitas vezes o lote de terra, ou junto com a mãe, que desempenhava funções domésticas na casa do pai. Assim, criou-se num ambiente espanhol, ouvindo sua língua, conhecendo a religião, adquirindo seus hábitos. Com os anos, chegou a se converter em um elemento assimilado ao espanhol, entrando a fazer parte das classes altas e médias da sociedade e ainda às vezes integrando núcleos aristocráticos. Essa teria sido principalmente a trajetória do Guaso, que não é outra coisa, assevera o autor, que um mestiço ascendente, enriquecido e de vida rural. O mestiço descendente, pelo contrário, afirma o autor, sumiu-se na massa indígena de sua linhagem materna. Adquiriu os costumes do índio, sua natureza, suas crenças, seu idioma. Atuou e pensou mais como índio do que como espanhol. E se tornou, como índio, vicioso e indolente, incapaz de resistir ao álcool e à embriaguez, por um processo confuso e ancestral. Muitos dos mestiços descendentes passaram depois a fazer parte das classes sociais inferiores. O grupo típico de mestiços descendentes, conforme Echais, seria aquele conformado pelo Roto. A história do Guaso como mestiço ascendente é retomada na década de 1980 por outro autor, Alberto Cardemil, fazendeiro e político conservador, que se esforça para construir em sua narrativa histórica uma genealogia nobre para o Guaso. Para Cardemil, o Guaso é um ginete espiritual, empapado do antigo hábito da fazenda chilena, estrutura fundamental da vida nacional, afirma, desde o século XVI até meados do século XX. Mas nem todos os camponeses foram guasos no passado. O guaso, diz, implica hierarquia, sedentarismo e elegância, expressada de modo barroco em sua indumentária e arreio. Aspas, é um fidalgo com casa de adobe, pátio, telha e corredor, campos para lavrar ou criar gado e, acima de tudo, é senhor dos valores do tempo e do espaço rural. Muito diferente do Roto, portanto, que representaria, na visão do autor, a liberdade anárquica, o nomadismo e o desleixo. Como podemos ver, a disputa pela simbologia nacional do Chile não foi nada fácil. E nesse embate, o Roto perde no século XX para o Guaso, convertendo-se este último na segunda metade do século XX e até hoje em símbolo nacional de Chile e figura de exportação, assim como a dança e a música que lhe pertencem, denominada cueca, e que se tornaria oficial por decreto supremo de 1979, ao tempo da ditadura de Pinochet.
Todo 18 de setembro, dia da independência do país, nas festas oficiais e populares comemorativas da data, aparecem nas cidades guasos autênticos, e principalmente fictícios, dançando cueca e vestidos a caráter. Os exemplos chilenos do roto e do guaso nos fazem lembrar as observações de Hobsbawm, quando detectou que algumas tradições nunca existiram, foram inventadas, e os casos do roto e do guaso mostram duas invenções. Todavia, são invenções de natureza diferente. O roto, porque embora majoritário na população desde os inícios do século XX, nunca existiu de fato como emblema nacional, em que pesem as alegações nesse sentido de diversos ensaiistas. O guaso sim teve presença marcante antes dessa data, mas não como símbolo nacional, apenas como um trabalhador rural do campo. E na segunda metade do século XX, quando gradualmente está sendo transformado com sucesso em símbolo nacional, começa ao mesmo tempo o guaso a desaparecer fisicamente dos campos, em decorrência da reforma agrária e da modernização do mundo rural, permanecendo na atualidade basicamente como um símbolo pastiche, que emerge ricamente ataviado nas festas cívicas para a alegria da televisão e as agências de turismo, que podem mostrar a todos esse Chile mestiço e profundo, cada vez menos conhecido. Os exemplos chilenos são também um bom gancho para retomar a América Latina em seu conjunto e esquadrinhar nela, de forma mais ampla, a trajetória da ideologia da mestiçagem. As etapas pelas quais passou a construção da ideologia no Chile, nos séculos XIX e XX, coincidem com as verificadas nos demais países que ergueram a mestiçagem como identidade nacional. Pensamos principalmente, mas não unicamente, nos dois países mais prolíficos em ideólogos desta natureza e cujos escritos alcançaram repercussão para além de suas fronteiras, o México e o Brasil. Três etapas, a nosso ver, podem ser diferenciadas claramente. Na primeira, correspondendo basicamente à segunda metade do século XIX, a tônica dominante dos autores foi conceber a mestiçagem e o mestiço como algo negativo, que conduzia à degeneração nacional. A segunda, que pode ser detectada já na passagem do século, vê aparecer os primeiros autores para os quais o mestiço não seria uma raça inferior, mas similar às outras, com defeitos e também virtudes, configurando-se a mudança com bastante nitidez a partir da década de 1930, quando a mestiçagem e o mestiço foram enaltecidos e glamourizados, passando gradativamente essa população a figurar como representativa do nacional. E a terceira etapa, coincidente com as últimas décadas do século XX e que se prolonga até hoje, caracterizar-se-ia porque a mestiçagem é desmascarada como ideologia excludente, racista e incompatível com a existência de uma sociedade democrática e plural. Cabe registrar que, como artífices da alteridade, surgiram na primeira etapa principalmente intelectuais comprometidos com o setor social ao qual pertenciam e ensaiistas imbuídos de preocupações políticas, legisladores, escritores, jornalistas, professores. Na segunda etapa, quando o mestiço e a mestiçagem começam a ser exaltados, aparece com vigor outro agente importante, que é o Estado, enquanto agente receptor e promotor de políticas oficiais nessa direção. A ideologia da mestiçagem é adotada pelo Estado mexicano, por exemplo, após o triunfo da Revolução de 1910. No Brasil, na época de Getúlio Vargas. E no Chile, nas décadas de 70 e 80, durante a ditadura de Pinochet. Os instrumentos de difusão foram variados
incluindo a criação de datas cívicas, a exemplo do dia 12 de outubro, batizado de Dia da Raça, e também através de campanhas publicitárias, subvenção a centros culturais, fundação de revistas, promoção de festivais, etc. Na terceira etapa, que corresponderia à atual, prima novamente os intelectuais, desta vez para contestar a ideologia da mestiçagem e explicitar, entre outros aspectos, o racismo que la encobre, o apagamento da diversidade cultural das nações, sua incompatibilidade com a construção de sociedades mais inclusivas e democráticas e a exclusão do poder de minorias étnicas, o desejo de implosão do Estado-nação e sua substituição por Estados plurinacionais, e assim por diante. A luta ideológica da mestiçagem para ocupar o papel central na criação de símbolos representativos da nação foi atravessada por vários outros embates. Em paralelo, no século XIX, ocorreriam as controvérsias em torno à definição de diferentes projetos para os Estados nacionais. Já no século XX, a ideologia da mestiçagem se direcionaria à consagração de uma identidade latino-americana e internamente, dentro de cada país, defrontar-se-ia a modernidade capitalista, que requeria agora de massas proletárias para os processos de industrialização, não podendo mais essas massas continuarem sendo desprezadas. Por outro lado, as mesmas classes começavam a se organizar, exigindo direitos sociais e de cidadania. As identidades nacionais caberia então incluí-las, e a ideologia da mestiçagem surgia para representar a todos simultaneamente, tendo a vantagem de não ser obrigada a privilegiar a nenhum grupo em particular. Nesse esforço, os pensadores adotaram enfoques diversificados, tanto no século XIX como no XX. Mas um axioma guiou quase unanimemente a todos os ensaiistas: a ideia de que para existir uma nação e uma identidade nacional, deveria haver homogeneidade em algumas variáveis consideradas fundamentais, como a raça, a língua, a religião, o território e a história pátria, entre outras. Comunidades heterogêneas dificilmente poderiam construir uma nação, arriscando-se perigosamente a desintegrar-se. Se a homogeneidade não existisse, como era evidente nas décadas posteriores aos processos de independência, haveria que construí-la. Com relação às denominadas raças, variável que aqui nos ocupa, os ensaiistas adotaram basicamente duas posições, dominantes respectivamente na segunda metade do século XIX e na primeira do XX. No primeiro período, que coincide com o auge de teorias racistas no pensamento social, a homogeneização racial foi proposta e tentada com diversas medidas públicas, como a promoção da imigração de populações consideradas superiores, a diluição no longo prazo de grupos considerados inferiores, via estímulo à mistura de raças, constando também a implementação de políticas de extermínio de populações indesejadas ou rebeldes, como foi o caso da chamada pacificação da Araucania no Chile ou da campanha do deserto na Argentina, praticadas em relação aos índios mapuches de um e do outro lado da cordilheira. No momento seguinte, isto é, na primeira metade do século XX, já não mais teria sido possível adotar políticas radicais de exclusão ou assimilação compulsória, propondo-se então, a nosso ver, a homogeneização racial não mais pela prática, mas pela teoria, estimulando-se a criação de tipos nacionais sínteses da nação. No caso do Chile, foram os dois tipos mestiços antes mencionados, o roto e o guaso. A tese do mestiço degenerado do século XIX cederia seu lugar na América Latina a uma reação nacionalista, de exaltação do mestiço,
ao longo da maior parte do século XX. Ou seja, mesmo na época da valorização do mestiço, a ideia da necessidade de homogeneidade racial permaneceria em vigor. Todavia, havia ocorrido uma importante mudança de paradigma. O abandono final do mito da superioridade da raça branca, embora, em nossa opinião, à custa da criação de um novo mito, o da superioridade do mestiço. Uma nova mudança radical, a contestação da ideologia da mestiçagem e de toda a homogeneização nacional por ela propiciada, começaria a despontar só no final do século XX, sendo esse o debate hegemônico no momento atual. Assim, a aceitação de uma sociedade plural, com diversidade racial e cultural, é um fenômeno muito recente na América Latina, remontando apenas às últimas décadas. Permanece o desafio, nesse sentido, de pensar a construção de identidades nacionais compatíveis com a existência de populações diversas e de múltiplos rostos. Obrigado. Muchísimas gracias, profesor Gutiérrez, por un análisis muy detallado de todo este tema. No sé, todavía quedarían para cumplir la hora un par de minutos si alguien quisiera preguntar algo, no sé. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, nuevamente gracias, profesor, y bueno, damos paso a la entrega de su certificado. Y bueno. Y a próxima actividad. ¿Cómo? A próxima actividad. Sí. Ahora paso la palabra a mi compañera Rocío Rosero, que va a hacer entrega del Premio Internacional de Historia Intelectual de América Latina, tercera edición, premio generado por nuestro grupo TIPMAL. Espera. Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos todos. Antes de dar inicio a esta parte de la programación, solicito la compañía y la presencia en esta mesa del doctor Rogelio de la Mora,
de la doctora Marilene Proença Rebelo de Souza, por favor. El Grupo de Trabajo Intelectual, Pensamiento y Modernidad en América Latina, siglos XIX y XX, perteneciente a la Asociación de Historiadores Europeos y Latinoamericanistas, AILA, agradecen al Programa de Posgraduación Integración de América Latina de la Universidad de Sao Paulo, a sus autoridades y de manera especial a la Escuela de Psicología en la persona de su representante y directora, profesora doctora Marilene Proença Rebelo de Souza, por su gentil recepción y acogida para el desarrollo y excelente realización del sexto encuentro GT AILA 2018, correspondiente al Congreso Internacional de Historia llamado Cultura e Historia en la Creación Intelectual en Europa y América Latina, siglos XIX y XX. Todas las actividades académicas y culturales propuestas por nuestros anfitriones se han cumplido debidamente, gracias a la coordinación del Comité Ejecutivo dirigido por la doctora Marilene Proença, estrechamente apoyada por la doctora Alaide María Pinto Di Giovanni de la Universidad Estatal del Centro Oeste del Paraná, para quien solicito un caluroso aplauso. Nuestro grupo de trabajo ha adoptado las siglas TIPMAL y engloba miembros de Europa y América. Las reuniones son en tiempo intermedio entre los grandes congresos internacionales de AILA. Las reuniones anteriores tuvieron como sede Trujillo en el Perú, Córdoba en Argentina, Río de Janeiro en Brasil, Veracruz en México, Quito en Ecuador y Sao Paulo, Brasil. Es muy grato anunciar a ustedes la sede del séptimo encuentro TIPMAL AILA en Montevideo, Uruguay. TIPMAL nació de la propuesta visionaria del profesor doctor Hugo Cancino Troncoso, chileno, emérito de la Universidad de Aalborg, Dinamarca, quien en asociación y apoyo del profesor doctor Rogelio de la Mora, Valencia, docente e investigador de grado y posgrado de la Universidad Veracruzana, han unido voluntades, recursos e influencias para consolidar vía virtual el mundo TIPMAL, donde se expone al conocimiento generalizado un blog informativo y una selección de trabajos realizados por sus miembros, condensados en libros electrónicos a disposición de todos. TIPMAL, a través de sus miembros, profesores, doctores Hugo Cancino y Rogelio de la Mora, han considerado la necesidad para América y Europa de pensar también en la futura generación de investigadores. De allí que se piensa desde el 2012 y se instaura y ejecuta en el 2014 el Premio Internacional de Historia Intelectual Latinoamericana para los noveles, doctorandos o grados iniciales de historia, programa coordinado directamente por el doctor Hugo Cancino desde Aalborg. La primera premiación ocurrió en Veracruz 2014 y reconoció el trabajo de Pablo Martínez Granduglia, quien obtuvo el primer premio. La segunda edición
del premio ocurrió en Quito, en 2016 otorgado a André Furtado. Y ahora es muy grato anunciar el nombre del trabajo ganador, Mesoamérica y la región andina, en la guerra imperialista, Comisión de Investigaciones Indígenas Moisés Sáenz, escrito por Patricia Larraeta. Recibirá el premio a nombre de la autora, la delegada magíster Fernanda Galindo, por favor. La primera mención honorífica fue concedida al trabajo titulado De letrado colonial al moderno, formación y despliegue de la figura de Manuel Belgrano, escrito por Pablo Martínez Gramuglia, a quien solicitamos su presencia y un caluroso aplauso. La segunda mención honorífica al trabajo titulado Contra Vargas, escritores conservadores bajo el Estado Novo brasileño, 1937-1945, escrito por Gabriela de Lima Greco. En representación lo recibirá Rómulo Pardo. Vale destacar que la representación hecha por Rómulo Pardo corresponde a un estudiante de una universidad española, de la Universidad Autónoma de Madrid. De este modo, contemplamos la unidad América-Europa o Europa-América. También debo indicar que TIPMAL se consolida a través del núcleo paralelo de jóvenes historiadores e investigadores que en este sexto encuentro han realizado acá en Sao Paulo su primer fórum latinoamericano en el auditorio de la Biblioteca Dante Moreira Leite y fue moderado por la doctora Alaide María Pinto de Giovanni, con la participación de Rómulo Pardo del Colegio de Michoacán, México, María Fernanda Galindo de la UNAM, México, André Furtado de la Universidad Fluminense de Brasil, Eduardo González Mora de la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador,
Este grupo tiene como coordinadora a María Fernanda Galindo, a quien cedo la palabra. Bien, para hablar de este equipo de trabajo del ala juvenil del grupo, quisiera presentarnos. Estamos coordinando Fernanda y yo, Rómulo Pardo. Somos estudiantes que nos formamos en la Universidad Veracruzana con Rogelio de la Mora. Participamos en la organización del cuarto encuentro en Veracruz, en Jalapa, en 2014, y hemos seguido la trayectoria del encuentro en Quito y ahora estamos aquí en Sao Paulo. Detrás de nosotros hay otras personas que también fueron mencionadas, como Eduardo González o André Furtado, que participaron en el foro, pero además de eso, en Veracruz hay un grupo de estudiantes jóvenes que también están iniciando sus estudios universitarios en historia, realizando su servicio social y participando activamente de las actividades del CEICAL, que es el Seminario Estudiantil de Historia Intelectual y Cultural, y de la logística de este tipo de encuentros, las plataformas virtuales y redes sociales, página web, blog, cuentas de Facebook, etcétera. Estamos presentes en redes sociales. Entonces somos un equipo de jóvenes que queremos tomar la estafeta, tomar el compromiso, la responsabilidad de dar continuidad a este tipo de eventos, primero, de conocernos, de empaparnos, porque también estamos en un proceso formativo y dentro de esas posibilidades generar investigación original, promover nuestra creación académica y llegar a generar una dinámica, un movimiento de intercambio, no nada más al interior de México o al interior de los propios congresos que van desarrollándose, sino también al interior de Latinoamérica y también, si es posible, de Europa, ¿no? Entonces estamos en la mejor disposición de generar un intercambio, un diálogo con estudiantes de licenciatura o posgrado que estén interesados en historia intelectual e historia cultural y que puedan estar colaborando con nosotros en esta organización juvenil del grupo de trabajo intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina. Entonces es un poco una parte de lo que puedo introducirles ahora. Yo les cedo la palabra a Fernanda. Gracias. Buenas tardes. Bueno, Rómulo ya habló un poco acerca de quiénes somos y cuáles son los objetivos. La doctora Rocío Rosero también mencionó ya nuestra primera actividad en el foro y se dijo también que tenemos un seminario que ahora está en México, pero queremos, en realidad funciona de manera digital. Es un seminario que se hace por videoconferencia, porque una de las bondades que tenemos al trabajar en estas épocas es que el mundo ya también es digital, entonces podemos comunicarnos con varios de nuestros compañeros estudiantes en otras universidades de América Latina. En ese sentido ya nos están acompañando de aquí de Brasil, de Uruguay, nos han acompañado de Ecuador y queda abierta la invitación a los estudiantes que como nosotros participan de este grupo de trabajo, a los que son estudiantes, de todos los investigadores y profesores que también están aquí. Para nosotros es muy importante consolidarnos, seguir ampliándonos, escuchar lo que se está haciendo en otros lados, tanto en temática como en metodología, saber las inquietudes, los debates, y es una de las cosas que queremos seguir desarrollando, que queremos mantener y que gracias al apoyo de este grupo TIPMAL hemos logrado. Para nosotros es una muy buena oportunidad, la cual también agradecemos mucho.
el saber que es un grupo de trabajo que está interesado en renovarse, en fluir, en no mantenerse igual siempre, en escuchar otras voces, en darnos la oportunidad, no solo de aprender escuchándolos y aprender en esta manera de la cátedra o del escuchar las ponencias, sino que también tenemos la oportunidad de aprender en la práctica, de hacer nuestros propios trabajos, de poner nuestras propias discusiones, y eso es algo muy enriquecedor, y lo cual pensamos, y me atrevo a tomar la palabra por el grupo de trabajo, que es una oportunidad maravillosa y que es algo que habla muy bien del grupo de trabajo. Y finalmente, bueno, es la intención también, y se nos ha dado la oportunidad de seguir con el grupo de trabajo en el congreso que se va a llevar a cabo en Montevideo, en Uruguay. Entonces, también para los jóvenes, los estudiantes, dejar abierta la invitación en la participación de un segundo foro para que podamos seguir, no solo seamos Eduardo, André, Rómulo y una servidora, sino que también podamos seguir acrecentando y enriqueciendo la labor y a este grupo de trabajo. Muchas gracias. Señores, señoras, distinguida audiencia, gracias por su asistencia, gracias por el apoyo y por brindarnos este maravilloso espacio de reunión, acogedor y paradisíaco. Gracias a Sao Paulo, gracias a Brasil, y con nuestros agradecimientos, los saludos de todos y a todos los países de América y Europa, unidos en Tipmal Aila, y será grato encontrarnos en Uruguay bajo la coordinación de la doctora Ana Ribeiro, aquí presente, en la Universidad Católica de Montevideo, a quien solicito su presencia para que haga una invitación personal a su universidad. Doctora. Sí, sí, sí. Sí, sí, ven. Sí, ven. Sí. Boa tarde. Eu gosto demais da língua de Camões e, sobretudo, da língua de Clarice Lispector. Por isso mesmo, somente vou dar meu agradecimento, obrigada por tudo, a Brasil em geral e em cada uma das pessoas que han feito para nós maravilloso isso nunca me sale, recebimento, aconchegante recebimento. Mas agora eu vou falar em espanhol. Para livrar você de meu sotaque horroroso e meus erros. Será para minha universidade un orgullo y un placer recibirlos el año próximo y ojalá puedan ir todos los presentes y muchísimos más. Mi universidad, la Universidad Católica del Uruguay, es muy pequeña. A mí no deja de asombrarme este patio inmenso que ustedes tienen, esta pequeña ciudad que me parece gigantesca, aunque ustedes insistan en llamar a la universidad. Ahora sí, ahí. Aunque ustedes insistan en llamarla algo así como la pequeña ciudad universitaria dentro de esta enorme urbe que es San Pablo. Para nosotros los uruguayos, que cuando estamos todos dentro del país somos 3.400.000 personas, hoy hay uno menos porque yo estoy acá, es verdaderamente un espectáculo de vértigo una ciudad como esta. Mi universidad, por lo tanto, es a una escala completamente distinta. Es una universidad muy nueva,
tiene apenas tantos años como desde 1985 a la fecha. Hasta esa fecha, el momento en que salimos de la dictadura de 11 años que padecimos en triste sincronía con casi todos los países de América, teníamos en Uruguay un monopolio universitario en la Universidad de la República, que es nuestra universidad mayor. Fue muy difícil quebrar eso. Hubo incluso algunas rispideces al principio, cuando se dio nacimiento a la primera universidad privada, que es en la que yo trabajo. Egresé de la otra, pero trabajo en esa casi desde su fundación. Por suerte, esas rispideces se han superado y la creación de una universidad privada, que luego dio lugar a por lo menos 2 más, ha sido muy positivo, porque todas han competido con todas y todas han aprendido a convivir, a coexistir, incluso a visitarse y ayudarse y hacer cosas en conjunto. Así que mi universidad es pequeña, pero está muy orgullosa de su enorme crecimiento. Son cifras que a nosotros nos llenan de orgullo y hablan de mucho. Entiéndanme bien, porque a ustedes les van a parecer una cosa chiquita así. Tenemos 10.000 estudiantes, 7.000 de grado y 3.000 de posgrado, y tenemos un cuerpo docente de 1.200 profesores, de los cuales 200 son de dedicación exclusiva, dedicados fundamentalmente a la investigación. Dentro de esa universidad hay 7 facultades que van desde ingeniería, comunicación, ciencias de la salud, educación, y me estoy olvidando de varias, y ciencias humanas, que es esa facultad dentro de la cual está mi instituto, el que yo dirijo desde el año pasado, que se llama Instituto de Historia, y que tiene tantos años como la misma universidad, porque la universidad se creó, la católica se creó sobre la base de un muy prestigioso y viejo Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, sobre el cual se creó la universidad. Existe desde siempre, ha sido muy testimonial de la universidad, ha tenido épocas con más cursos, otras con menos visibilidad, y ahora está en un momento en el cual los administradores de mi pequeña universidad, que ha sido siempre la Compañía de Jesús, somos una universidad jesuita con todo lo que eso implica. Los jesuitas son muy desafiantes, son muy plurales, son un ejército muy particular, siguen siéndolo, siguen teniendo un voto de obediencia al Papa y un voto, yo diría, de insolencia frente a todas las cosas, que se basa fundamentalmente en una pluralidad y en un afán por estar un paso adelante de casi todo. El nuevo rector, que lleva un año en funciones, vino con una nueva idea que a mí personalmente me pareció maravillosa. Las humanidades, dijo, deben volver a ser el centro de todo el crecimiento universitario, porque volcados a las ciencias, sobre todo a las ciencias exactas, confundiendo muchas veces eso con el progreso tecnológico y la orientación correcta de las universidades, hemos olvidado que no hay creación posible, aunque estemos hablando de creación, no solamente para algo tan abstracto como el arte, sino de pronto para algo tan concreto y tan en términos de capital y cash como el emprendedurismo. Para todas esas cosas, lo que se necesita es una sólida base humanística. Así que vamos a darles a todos nuestros alumnos una base imprescindible y un baño intenso en la filosofía, la literatura y la historia, porque eso es la más sólida de las formaciones, sobre todo en este mundo en el cual el conocimiento cambia permanentemente y se multiplica exponencialmente todo lo que sabemos. De tal manera que un ámbito como este, una universidad, cualquier universidad, es siempre una casa pasajera que simplemente prepara para el cambio permanente del saber y prepara, cuando lo hace muy bien, para que cada persona se rediseñe un rol en la vida, un rol en la sociedad, no menos de 5 y 6 veces a lo largo de una vida productiva. Es mucho desafío para el conocimiento, es mucho desafío social y es para los docentes del mundo en general bastante difícil ayornarse para hacer eso bien.
Él entendió que las humanidades tienen que ser el eje y, por supuesto, mi facultad lo aplaudió de pie, es la Facultad de Humanidades. Así que, con ese apoyo importante de la rectoría de mi universidad y con una especie de cheque en blanco para hacer muchas cosas, me reuní con el rector, que es un doctor en historia muy joven, y le dije, voy a San Pablo porque hay un grupo maravilloso de investigación que se llama TIPMAL, que es Trabajo Intelectual, Pensamiento y Modernidad en América Latina. Date cuenta, le dije, que la modernidad abarca toda la historia de este pequeño país de apenas 200 años. Es cierto, me dijo. Así que no podemos quedarnos al margen. Y voy algo así como a recibir las llaves del Congreso que viene. Solo me preguntó una cosa, ¿estás segura? Es mucho trabajo. Muy segura no estoy, pero acá me terminaron de convencer. Me dijeron que era posible, que se sufre un poco, pero luego se disfruta mucho. Y lo vi de cerca y me pareció que no me estaban mintiendo. Así que seremos la sede, con mucho orgullo y con mucho placer de recibirlos, del año próximo. Los temas aún no los sabemos, pero sí sabemos que la modernidad y el pensamiento y la reflexión a propósito de esa condición americana que en estos 2 días se ha revisado del derecho y del revés a través de cada una de las ponencias, va a ser el eje conceptual. Mi país tiene muchos puntos en contacto con los demás de América y también de España, porque somos una comunidad de lenguaje y de historia en común, pero tiene algunas especificidades que para terminar me gustaría contarles. Sobre todo porque hay muchos jóvenes y probablemente algunos preparen ponencias y para orientarles en cuáles pueden ser los puntos en que nos sentemos juntos a reflexionar y a contarnos investigaciones el año próximo. Mi país es un país altamente politizado. No hay reunión familiar en la que no se termine hablando de política. No hay en ningún nivel social de mi país una reunión familiar que no termine criticando a un ministro y con una acalorada discusión en medio de ravioles y pasta del domingo a propósito de si se equivocó o no en una ley. Todo el mundo sabe todas las cosas del mundo político y casi que tenemos un reality show en vivo del Parlamento a diario en el informativo de la tarde. La política nos importa mucho y es probable que tiñamos a este Congreso de la preocupación política, aunque la clave sea cultural. Fuimos durante mucho tiempo un país de matriz netamente migratoria, un país que yo escuchaba la ponencia, la brillante ponencia que acabamos de escuchar todos, y pensaba cuántos puntos de contacto, no solamente con ese roto que es el gaucho de la pradera oriental, sino con toda la conformación de la identidad uruguaya, la pequeña identidad uruguaya. Y uno de esos elementos de identidad para nosotros ha sido siempre una suerte de orgullo de ser casi todos europeos o descendientes de europeos, de estar siempre de espaldas a América Latina. América era un continente mestizo, nosotros no. Y siempre mirando a Europa y pensando que podíamos ser la Suiza de América. La peor de las enfermedades psicológicas de un país es querer ser otro. Y nosotros quisimos ser otro. Luego, por supuesto, la historia nos dio una buena bofetada y nos puso en nuestro lugar. Y ahora procuramos descubrir cómo es que somos americanos. Y en el momento en que procuramos descubrirlo, nos estamos convirtiendo nuevamente en un país de migración. Curiosamente, porque ahora recibimos migrantes venezolanos, cubanos, ecuatorianos, y algunos se asustan mucho, otros los aplauden, al fin viene gente nueva y sangre nueva, dejaremos de ser 3.400.000 y tendremos otra fuerza y otra gracia. Hay quien dice, bailaremos mejor, seremos más alegres, van a venir estos cubanos con su son. Pero hay mucho miedo y mucho desconocimiento a lo que viene y no perderemos alguna costumbre. ¿Qué pasará con los sincretismos culturales? Casi todo nuestro relato histórico está basado en un miedo similar que tuvimos en el siglo XIX,
cuando nos multiplicaron la población por 5 y por 6 y bajaban de los barcos los italianos y los españoles en el puerto de Montevideo. Ahí hicimos un relato histórico poderoso para que bajaran y se incorporaran, pero no nos fueran a borrar, porque éramos muchos menos. No sé qué haremos con el relato histórico de aquí en adelante, pero confío plenamente en que con alguna de estas características, el seminario que todos ustedes me van a ayudar a protagonizar el año próximo, nos va a ayudar a entendernos y a encaminarnos mejor, porque como todos sabemos, la condición apodíctica de la historia es que nos enseña siempre bastante a propósito de nosotros mismos. Será un placer recibirlos a todos. Espero que el mes no sea uno de esos meses fríos porque es distinto el clima de aquí. Por las dudas, yo los esperaré con algunas bufanditas como souvenirs. Los espero. Gracias, señores. Damos por terminado este programa en lo que corresponde a la premiación. Gracias por su atención. Bom, dando continuidade, agora nós teremos a homenagem ao professor Teotônio dos Santos, e a coordenação dessa homenagem será feita pela doutora Gisele Cardoso Costa, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o programa do PROLAN da USP. Boa tarde mais uma vez. Essa homenagem ao professor Teotônio dos Santos, falecido no começo do ano de 2018, eu faço em nome do evento, da organização do evento, um grande lutador pelo pensamento social latino-americano, e que nós, tristemente, nos despedimos esse ano. São algumas palavras apenas que eu espero contemplar um pouco da ausência e do simbolismo que significou a presença de Teotônio dos Santos e a sua obra para o pensamento latino-americano. No dia 27 de fevereiro do Ano da Graça, de 2018, a América Latina se despediu de um de seus mais ilustres cientistas sociais, Teotônio dos Santos. Seu desaparecimento físico, no entanto, não implica para as ciências sociais um processo de luto, senão de luta. A luta para a manutenção do pensamento crítico. Brasileiro, nascido no estado de Minas Gerais, Teotônio dos Santos, ou simplesmente Tel, como carinhosamente era chamado por amigos e companheiros, colocou suas formulações sociológicas e econômicas a serviço de encontrar saídas para a superação da dependência e do subdesenvolvimento estrutural que acomete todos os países da América Latina. Autor de importantes obras, como o clássico livro Socialismo ou Fascismo, o Dilema Latino-Americano, ao lado de Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra, tornou-se um dos principais nomes da teoria da dependência, a mais crítica corrente sociológica constituída na academia de nosso subcontinente. Vinculado posteriormente à teoria do sistema mundo, junto com intelectuais como Emanuel Wallenstein, Giovanni Aguirre e Samir Amir, Teotônio dos Santos compreendeu como poucos as implicações da divisão internacional do trabalho, que não é outro mecanismo, senão um processo violento pelo qual o capital transformou em força universal
ao passo que submeteu aos mais brutais níveis de misérias os povos dos países atrasados, como na América Latina, na África e na Ásia. Entretanto, grande injustiça seria resumir a história e o pensamento de Teotônio dos Santos ao âmbito acadêmico. Ao contrário do comportamento que prevalece nos espaços institucionais do ensino superior, Teotônio dos Santos não desprezou o conhecimento que é forjado no sangue, nas lágrimas e nas lutas dos setores populares. Diferentemente daqueles que insistem em dizer que o conhecimento científico e os interesses políticos estão desvinculados, Teotônio não temeu a militância orgânica na esquerda. Na década de 60, ainda muito jovem, tornou-se professor da Universidade de Brasília, UNB, ao mesmo tempo em que aderiu à política operária, mais conhecida como POLOP. Por essa razão, tal qual a classe trabalhadora brasileira, sofreu as consequências advindas do golpe civil-militar de 1964, que o levou ao exílio forçado no Chile. Sem embargo, em terras chilenas, a força do exílio não diminuiu, senão que intensificou a força política de seu pensamento. Na condição de pesquisador e, posteriormente, diretor do Centro de Estudos Socioeconômicos, CESO, órgão ligado à Universidade do Chile, buscou analisar a política econômica do governo de unidade popular, ao passo que estabeleceu profunda simpatia política com as organizações de esquerda, como o Movimento de Esquerda Revolucionária MIR. Mas essa sadia insistência entre teoria e prática, mais uma vez, lhe cobrou alto preço. De qual lado estava Teotônio dos Santos no taciturno dia de 11 de setembro de 1973, quando Augusto Pinochet empunhou a violência do golpe militar no Chile? Estava Teotônio ao lado daqueles que tombaram em combate, como o cantor e dramaturgo Victor Jara, cujas mãos foram dilaceradas por soldados golpistas. Estava ao lado de Miguel Henriques, dirigente revolucionário, que de armas nas mãos entregou a vida ao povo chileno. Estava ao lado de Salvador Allende, presidente assassinado dentro da Casa Moneda, ao lado de tantos outros militantes de esquerda, torturados, desaparecidos, brutalmente assassinados, e como o próprio Teotônio, exilados. E, mais uma vez no exílio, não se furtou de estar com aqueles que lutavam pelo retorno da democracia em toda a América do Sul. Por essas razões, é possível dizer que, se para nós, acadêmicos latino-americanos, o legado de Teotônio dos Santos é a sobrevivência do pensamento crítico em âmbito acadêmico, que, por regra, insiste em importar teorias coloniais e imperialistas que justificam a miséria e a opressão dos povos latino-americanos, para os homens e mulheres de rostos simples e populares, cujas tragédias se confundem com as tragédias centenárias que acomete no subcontinente latino-americano, o legado de Teotônio dos Santos é a luta por uma América Latina democrática, livre e soberana. Professor Teotônio dos Santos, presente. Viva a América Latina, viva os povos latino-americanos. Bom, e agora, compondo a mesa de encerramento do evento, eu chamo a doutora Marilene Proença e o doutor Rogério de la Mora Valência. Bom, chegamos ao final, não é, deste evento tão intenso, de 3 dias de trabalho, em que nós, né, pudemos realmente pensar, discutir, questionar vários temas no campo da América Latina. Nós estamos muito contentes de estarmos
realizando, não é, este evento aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, de ter recebido todos vocês para participarem junto conosco deste encontro latino-americano. E eu tenho aqui alguns dados que me foram passados do nosso encontro para dizer para vocês. Foram 83 trabalhos aprovados nesse encontro e 10 países se fizeram presentes. O Brasil, o México, o Chile, a Dinamarca, o Equador, a Argentina, a Colômbia, a Alemanha, o Uruguai e Portugal. Desses trabalhos apresentados, 53 instituições latino-americanas estiveram presentes, e desses países, né, aqui representados, o que mostra, não é, realmente essa articulação que o grupo de trabalho tem realizado, não é, tanto na América Latina quanto com os latino-americanistas europeus. Então, para nós, não é uma alegria muito grande chegarmos a esse momento. Eu queria agradecer em especial ao professor Rogério de la Mora, que coordena este grupo, junto com o professor Hugo Cancino, que não está aqui presente nesse momento. Agradecer em especial, né, a professora Alaide Di Giovanni, que foi incansável nesse processo. E agradecer a todos os membros da comissão organizadora, que eu pediria que se levantassem para receber o aplauso aqui dos nossos colegas. Luci, Berenice, Júlio, Vivian, Fernanda, comissão científica. Muito obrigada a todos. E, por último, gostaria que nós fizéssemos uma homenagem especial aos nossos monitores, que estiveram conosco, que também foram incansáveis e que puderam, né, dar o apoio necessário a todas as nossas necessidades nesses dias do evento. Então, por favor, os monitores. Gisele, Vanessa, Márcia, cadê o Felipe? E a equipe do Instituto de Psicologia, o Gilberto, a Sônia Luque, o Gustavo, não é, que estiveram na frente de toda a organização desse trabalho, aos técnicos que estão aqui da Biblioteca Brasiliana, o nosso muito obrigada, a vocês que estão lá no bastidor, né? São as pessoas invisíveis que estão o tempo todo, não é, cuidando de nós para que a gente tenha toda a tecnologia necessária, os cuidados necessários para realizar esse evento. E agradecer em especial à Universidade de São Paulo, que nos recebeu, a Biblioteca Brasiliana, que também não mediu esforços para a realização de todas as atividades, não é, no seu espaço, neste espaço, no espaço da BNDES, onde está a exposição fotográfica, e, nesse momento, também queria fazer um agradecimento muito especial à professora Berenice Tourinho e ao professor Mário Venere. Por favor, fique em pé também. Que nos brindaram, não é, com essa exposição maravilhosa sobre os povos da floresta e seu habitat, mostrando um pouco da Amazônia brasileira, um pouco das populações, das pessoas que vivem nesse espaço. Geralmente, quando nós pensamos na Amazônia, nós pensamos nas plantas, nos bichos, nas árvores, não é? E pouco pensamos nas pessoas que lá estão. Então, eu acho que esse lugar, não é, do indivíduo da floresta, dos povos da floresta, este lugar precisa ser também apresentado, nós também precisamos conhecer e precisamos entender melhor o que significa essa vida desse povo na floresta. De minha parte, né, eu só tenho a agradecer também por ter tido essa honra de organizar esta comissão para a realização desse evento, do grupo de trabalho ter delegado
não é, a mim e a todos os colegas a confiança para a realização deste evento, e eu espero que a gente saia daqui, não é, muito animados, com muitos planos, para continuarmos o trabalho que vem sendo desenvolvido com muito esmero, com muita profundidade, como nós pudemos ver nesses 2 dias de apresentação que os grupos tiveram a oportunidade, não é? Acho que todos os que estiveram nos grupos viveram essa mesma experiência, da profundidade dos trabalhos, da forma como as pesquisas estão sendo feitas, né? Procurando realmente retratar os diversos aspectos da América Latina e a qualidade dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas nos países latino-americanos. Então, isso nos enche de orgulho, não é, como formadores de pesquisadores que somos, né? E, ao mesmo tempo, nos enche de orgulho os nossos jovens pesquisadores que estão também fazendo a sua parte, não é, estudando, se aprofundando e procurando dar continuidade, não é, à pesquisa e em compreender melhor, não é, essa nossa América Latina, tão contraditória, mas também tão cheia de beleza e tão cheia de vida. Então, acho que esse foi um encontro especialmente especial para nós, não é, daqui de São Paulo, do Instituto de Psicologia, do Programa de Integração da América Latina, e esperamos, não é, poder continuar participando ativamente, divulgando esse espaço de formação e esse espaço de divulgação dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, e, ao mesmo tempo, levando para os nossos programas de pós-graduação tudo o que nós pudemos aprender e tudo o que nós pudemos pensar a partir do que nós vivemos nesses 3 dias de encontro. Então, muito obrigada. Sí, bien, me uno a los agradecimientos de mi colega Marilén y solo me resta a nombre del grupo de trabajo TIMAL declarar formalmente terminados esos 3 días, esta jornada que conformaron el 6º encuentro, y a combinarlos a que nos acompañen el año entrante en Montevideo, en la Universidad Católica del Uruguay. Muchas gracias nuevamente por su acogida tan calurosa, y nos vamos altamente satisfechos y felices de que nos hayan acompañado y nos hayan recibido con los brazos abiertos, como siempre ha sido cada vez que estamos en Brasil. Muchas gracias, hasta la vista. No, todo bien, no, casi no, pequeños detalles.